Opa, então, nesse vídeo mais uma questão de estática treliças aqui para o canal. Dessa vez a gente vai fazer uma questão agora de um exemplo, né? O exemplo 6.5 do livro do Hibbeler. É exemplo, então já tem todas as respostas aqui. A ideia desse vídeo é que a gente aprenda como que é feita, tá? Então a gente não vai ficar se importando com os valores aqui da calculadora, beleza? Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero avisar que eu posto nesse canal todos os dias 2 vídeos respondendo questões para provas, para concursos, para livros, para Enem, vestibular. Então, se você quer chegar na sua prova com mais conhecimento, se inscreve aqui no canal, beleza? Então, bora lá para a questão. A questão diz o seguinte: determine a força nos membros GE. Deixa eu dar um zoom, deixa eu aumentar o brilho dessa tela. Beleza. Ó, determine a força nos membros GE, GC e BC da treliça mostrada na figura 6.16a e indique se os membros estão sob tração ou compressão. Olha, a figura está aqui. Então a gente tem GC, se a imagem não se mexesse quando eu estou usando o piloto, seria bom. GC, GE e BC, né, que fala, não é GB não. São essas três aqui que ele pede. Bora conferir aqui. GE, GC e BC. Beleza. Aí você vai notar o seguinte: como é método das seções, ele já vai fazer um corte aqui, ó, em A, tá? De A até A. Eu vou desenhar essa figura aqui pra gente entender como é que ela é. Aqui a gente tem um rolete, certo? Ele está fixando na primeira parte da treliça. Depois ele tem um segmento que vai fazer um triângulo aqui assim. E depois ele vai para A e fecha ele assim. E aí tem um ponto de apoio aqui parafusado, né? Isso significa que ele vai ter reação em A em X e Y, ok? Beleza, aqui a gente ainda tem o seguinte: aqui mede 3 metros, daqui até aqui 4 metros, aqui mais 4 e aqui mais 4. Beleza, aí aqui tem uma força em 400 newtons e aqui tem uma força de 1.200 retado. Beleza. E aí o que é que ele fala? Ó, G, E, B, C. Aqui é A e aqui é D. Ele quer saber GE, GC e BC. E aí ele faz o corte aqui, ó. É por isso que é chamado de método das seções, tá? Você separa o seu objeto em 2 seções. Ou mais, né? Eu acho que dá para fazer com mais seções aqui. Beleza? E aí a gente vai analisar então esse lado ou esse lado. O que a questão fala então é que vai ter uma força para cá assim, outra força assim. Beleza? Então, tem essas forças aqui sendo aplicadas, que você pode supor que é assim, nesse sentido, porque se der negativo, depois é só você inverter as forças. É o que ele faz aqui, ó. Quando ele separa as forças, ele muda aqui, né? Ele diz que FGE já é para a esquerda e as outras duas são para a direita. FGE, então, ele já encontrou que fazendo desse jeito aqui vai dar negativo. Ele até explica aqui no livro, um pouco antes. Deixa eu ver aqui, onde é que é? Aqui, ó. Sempre considere que as forças de membro incógnita na seção de corte são de tração, ou seja, puxam o membro. Dessa maneira, a solução numérica das equações de equilíbrio produzirá escalares positivos
para os membros sob tração e escalares negativos para membros sob compressão. Então, se a gente colocou aqui que está tracionando e ele der positivo, então ele está tracionando, mas se ele der negativo, ele está comprimindo. Isso a gente vai fazer de acordo com a análise que a gente perceber aqui. Então bora lá. Depois que a gente fez isso daqui, ele fala para que você comece fazendo um somatório de forças da peça completa, tá? Então a gente vai ter, ó, somatório de forças em X igual a quem? Bora lá. Você sabe que esse fixador aqui, ele tem AX, né? Que aí na questão, ó, na imagem, bora fazer igual a imagem? Ele coloca que AX é para a esquerda e a Y é para cima. Então bora botar a Y. Enfim, não está na posição correta, mas vocês conseguem entender. E esse rolete, ele permite o movimento tanto para a esquerda quanto para a direita. Então no eixo X ele não tem reação, mas no eixo Y ele tem. E a questão coloca dy para cima. Então aqui a gente vai ter quem, ó? No eixo X a gente tem 400 para a direita, então 400 positivo, e AX para a esquerda, então menos AX igual a zero. É por isso que lá ele já coloca que AX é igual a 400. Beleza? Passando o AX para o outro lado, dá AX igual a 400. E aí no somatório de forças em Y, a gente tem AY para cima, então AY menos 1.200 mais dy, porque está para cima. Bom, temos aqui duas incógnitas, então a gente não pode sair para lugar nenhum, a gente tem que fazer o somatório de momento. E aí, lá na questão, ó, é exatamente isso que ele faz. Ele usa o somatório de momento no ponto A, tá? E aqui ele diz que o positivo vai ser esse sentido aqui de giro. Por que ele usa o momento em A? Porque tem duas incógnitas, a x e a y. E aí sobra só o dy para a gente encontrar. Beleza? Ó, 400 em x. Tendência de giro. Se o meu objeto está segurando aqui e eu tenho uma força para cá, então a tendência de giro é horário. Logo aqui é negativo. Menos 400 vezes... Se aqui está no eixo X, você multiplica pela distância no eixo Y, vezes 3. 1.200. 1.200 está fazendo a força sentido horário. Então é menos 1.200 vezes... Se está no eixo Y, vai ser a distância em X. 4 vezes 4. Ou 4 mais 4, né? 8. E a última, dy. dy está no eixo... Está fazendo a força para cima, então gira no sentido anti-horário, então é positivo, mais dy está no eixo y, então é vezes a distância no eixo x. 4, 8, 12, vezes 12. Isso igual a zero. Conferindo aqui se está tudo certo, ó. Menos 1.200 vezes 8, menos 1.200 vezes 8, menos 400 vezes 3, menos 400 vezes 3, mais dy vezes 12. Isso igual a zero. Então já vou fazer direto, dy é igual a 900. Eu já falei que a gente não vai se preocupar em pegar a calculadora aqui, tá? Porque os cálculos já estão feitos aqui no livro, tá? Então dy vale 900. 1.200, 900 menos 1.200 dá menos 300. A y passa para o outro lado, a gente vai ter que a y é igual a 300, certo? Que é o que está aqui, ó. A x é 400, a y é 300, dy é 900. Beleza. Aí aqui você já encontrou as reações de apoio. Você já pode apagar tudo aqui. E agora sim a gente vai para a parte dos métodos da seção. Até aqui foi tudo que você já sabe fazer, né? Você já sabe fazer pelos nós, você sabe que é a mesma coisa aqui que a gente fez. E aí a gente vem para a segunda parte da questão, que fala do diagrama de corpo livre. E olha o que ele fala.
Para a análise, usaremos o diagrama de corpo livre da parte esquerda da triliça selecionada, já que ele envolve um menor número de forças. Olha só, assim que ele fez o corte aqui, nas partes que ele quer encontrar, ele percebeu que desse lado ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 forças, certo? Para serem utilizadas. E do lado direito ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem uma força a mais. Logo, a regra que ele utilizou é que o lado que tem menos forças para calcular é o lado que ele utiliza. Beleza? Então a gente vai... Eu não vou apagar aqui não, porque a gente ainda utiliza o ponto C. Então eu vou deixar somente aqui os pontos para a gente entender. Mas ó, FGE, aqui é FGE, e esse daqui é menos FGE. Que no livro ele acaba falando que é FGE também. Então tanto faz, né? Só muda o sentido aqui. Aqui vai ser FGC, FGC, FBC, FBC. Beleza. Próxima parte ele já começa fazendo o somatório de momento. E ele faz o somatório de momento no ponto G. Só que ele dá essa explicação, ó. A soma dos momentos em relação ao ponto G elimina FGE e FGC e fornece uma solução direta para FBC. O que é que ele quis dizer aqui? Ele vai calcular o momento no ponto G. Perceba que no ponto G a gente tem duas forças, FGE e FGC. Então a distância de G para FGE e para FGC é zero. Logo, se eu fizer o somatório de momento no ponto G, eu acabo eliminando essas duas forças. E o que eu vou encontrar vai ser essa força e essas daqui que a gente já tem, né? Logo a gente vai encontrar FBC, fazendo somatório de momento no ponto G. E a gente vai ter o que então? Ó, FBC está no eixo X, certo? Se está no eixo X, a gente multiplica pela distância no eixo Y. Momento em G. G está segurando aqui. A força FBC desse lado aqui está sendo aplicada para lá. Então, sentido anti-horário, positivo. Vezes 3. Tá, quais mais forças a gente tem? A gente tem AX para a esquerda. AX para a esquerda está gerando um momento no sentido horário. Então é negativo. Menos AX. Quem é AX? 400. Está no eixo X, então é vezes a distância no eixo Y. Vezes 3. A Y está fazendo a força para cima. Para cima é no sentido horário também. Então, menos AY. Quem é AY? 300. 300 está no eixo Y, então multiplica pelo eixo X. Distância no eixo X é 4. Vezes 4. E isso é igual a 0. Bora conferir se está tudo igual? Bora lá. A gente tem menos 300 vezes 4. Menos 300 vezes 4. Menos 400 vezes 3. Menos 400 vezes 3. Mais FBC vezes 3. Mais FBC vezes 3. Isso tudo igual a 0. Então a gente já encontrou que FBC é igual a 800. Certo? Então a dica aqui é que você utilize o somatório de momento primeiro no ponto que você sabe que elimina alguma das forças que está utilizando, tá? De preferência, utilize no ponto que tem o maior número de forças, beleza? E ó, aqui agora ele já faz um ponto interessante. Olha o que ele faz aqui logo em seguida. Da mesma maneira, somando os momentos em relação ao ponto C, obtemos uma solução direta para FGE. E aí ele faz o somatório de momento no ponto C. Por quê? Olha só. Aqui é o ponto C. Se ele faz o somatório de momento aqui, ele falou que ia desprezar o lado direito, não falou? Só que ele acaba fazendo nesse lado aqui sem considerar essas forças aqui. Considerando que essas duas elas vão até o final. Olha que interessante.
Então, por mais que ele fale, tô desprezando o lado direito, tô olhando só pro lado esquerdo, mas a gente ainda vai utilizar um pouco do lado cortado, né? Por assim dizer. Então, quando a gente faz o somatório de momento no ponto C, isso que eu quero ensinar para vocês aqui também, que mesmo você cortando um dos lados, não é para você eliminar ele, tá? Você ainda pode acabar utilizando. Então, bora lá. Somatório de momento no ponto C, a gente não vai ter FBC e nem FGC, mas a gente vai ter FBE, ok? Por quê? Porque essa força aqui está sendo aplicada no ponto C e essa daqui também. Então, elas acabam zerando por causa da distância. Já FGE, ele está longe. Se ele está longe, então a gente consegue utilizar. Lembrando que aqui a gente também vai fazer a mesma coisa de trazer essa força até o final. Certo? Então vai ter quem? No ponto C, a gente tem em consideração a Y, né? É a Y? Deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, ó. Por quê? O AX a gente não vai levar em consideração porque AX já está em cima do eixo X em relação a C. Então seria AX vezes a distância em eixo Y. Só que não tem distância no eixo Y de A até C. Então seria AX vezes 0. Mas em AY tem. Porque vai ficar AY, que é 300. 300 está fazendo um momento, ó, sentido horário. Então é negativo. Menos 300 vezes a distância no eixo Y, no eixo X. Força no eixo Y, distância no eixo X. 8 vezes 8. Próxima força, FGE. FGE, a gente pode trazer a força para cá, né? Vai ficar o que, ó? C tá seguro aqui. A força FGE tá fazendo uma força para cá. Só que note o seguinte agora. FGE, a gente tem ele nos dois pontos. Lembra? A gente falou que tinha para a direita e para a esquerda. Então, o que ele faz aqui na nossa questão é considerar que FGE ele é positivo. Por quê? Ele vai fazer uma força para cá, ó. Isso daqui fica um pouco confuso, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a mesma força GE que está desse ponto para esse é a mesma que está desse para esse, certo? Se a gente colocar que aqui é negativo, no caso colocar essa força para cá, a gente vai acabar encontrando um valor negativo que você vai ter que inverter o sinal. Então no final não chega a mudar muita coisa não. Então bora lá. Força em C está sendo aplicada para a esquerda, sentido anti-horário, então é positivo, mais FGE está no eixo X, então vezes a distância no eixo Y, que é 3. Isso igual a 0. Está igual aqui no livro, então menos 300 vezes 8, menos 300 vezes 8, mais FGE vezes 3, mais FGE vezes 3. E aí ele dá que o FGE é igual a 800. Certo? Beleza. Talvez quase caia aqui. E por último, só está faltando agora essa força aqui, a FGC. Só que FGC a gente consegue encontrar pelo somatório de forças e não precisa do somatório de momento. Então a gente faz o somatório de forças, que é o que o livro faz, no eixo Y. Por que no eixo Y? Porque no eixo Y a gente só vai ter a força AY do lado esquerdo e a força FGC. Conseguiram compreender isso daqui? Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ter agora somente a força FGE no eixo Y e a força Y. Essa daqui está totalmente no eixo X, essa daqui também no eixo X. Então, o somatório de forças em Y vai ser igual a Y, que é 300 positivo, FGE é negativo, menos FGE, vezes o
cosseno ou seno do ângulo, né? O ângulo aqui é esse aqui. E a gente volta lá na questão para encontrar... Volta na questão não, né? A gente pode utilizar aqui, ó, que a gente sabe que o cateto aqui vale 3, o outro cateto vale 4. Então a gente sabe que aqui é uma semelhança de triângulos, né? O triângulo padrão a gente sabe que é 3, 4, 5. O ângulo que a gente quer é qual? Ó, tem que fazer até pro outro lado, né? Eu fiz para um lado aqui que não iria servir muito. O ângulo que a gente quer é esse daqui de cima. Se a gente sabe que aqui é 3, aqui é 4, cateto oposto é 4, cateto adjacente é 3. Então, tangente do ângulo vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, calculadora, aqui a gente vai utilizar a calculadora porque a questão ela já faz de um jeito até direto. A gente não é uma máquina, né? 4 dividido por 3 dá 1,33. Arco tangente desse valor dá 53,13. Então a gente já sabe que o ângulo daqui ó, é 53,13. Ok? Então a gente vai fazer o que? Se a gente está calculando o eixo Y e esse ângulo aqui ele está tocando no eixo Y, então é cosseno. Cosseno de 53,13 graus. Isso tem que dar igual a zero. FGE vai ser igual a 300 dividido pelo cosseno de 53,13. Calculadora, 300 dividido pelo cosseno de 53,13 dá 499,99, 500. Bora conferir com a resposta do exemplo. FGC igual a 500. Beleza? Então tá aí. E ele ainda informa pra gente tracionando. Por quê? Porque se o negócio deu positivo, então essa seta tá certa. Então ela é pra direita mesmo. Ela tá tracionando. E outra coisa, o FGE ele deu que é 800 comprimindo. E aí você nota o seguinte, FGE que a gente encontrou positivo em relação ao ponto C é esse daqui. Lembra que a gente tinha colocado que é menos FGE? Então a gente acaba encontrando que o menos 800 dá pra gente que o nosso FGE, esse daqui, ó, esse pra direita aqui, ele que vai ser negativo. Então aqui vai ser menos 800, certo? E aí ele tá comprimindo, né? E FBC ele tá tracionando, porque ele tá indo pra direita enquanto a X está indo para a esquerda, beleza? E aqui é tracionando. Então é isso, eu espero que você tenha aprendido a fazer esse tipo de questão aqui. A gente vai trazer mais alguns exemplos aqui antes de começar a fazer as questões do livro. E eu espero que você se inscreva aqui no canal para você acompanhar esses vídeos e você chegar na sua prova com mais conhecimento aí, ok? Então é isso e até o próximo vídeo.